alô, fala Brasil, fala Piauí, fala Amapá, Goiás, Santa Catarina e Rio de Janeiro, fala Niterói, Miguel Pereira, Paraíba, Laranjal do Jari, Catalão, Joinville e Angra dos Reis. Que falem todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, vê o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Gente, antes de começarmos o nosso editorial de hoje, vou chamar o meu amigo, meu companheiro, meu parceiro de todos esses 12 episódios do Disrupções, o meu queridíssimo Tony Carlos. E aí, Tony, como tá? Tranquilo, querendo saber o que é uma offshore, bicho. Gravamos esse programa hoje, dia 4 de outubro, né? Desde ontem à noite foi revelado ao mundo as notícias aí de que algumas autoridades mundiais, né, têm algumas contas aí em paraísos fiscais, né? E entre eles está lá o Paulo Guedes e o nosso digníssimo do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas isso é assunto para a gente explorar daqui a pouco. O Tony Dias está rindo de orelha a orelha porque aconteceu um negócio com ele ali, né? Ele nos revelou antes de entrarmos ao ar. Ele está todo sorridente, enfim, esse aí é o homem offshore, né? Bom, gente, isso aí, vamos deixar de falar abobrinha aqui e vamos a assuntos que são sérios, que a gente tenta levar, né, com uma certa leveza, quando possível, mas são assuntos complicados, e é justamente para isso que a gente está aqui, para tentar, enfim, tirar essa trave que tem, né, diante dos olhos, aí, dentro dos olhos de muita gente, inclusive de nós mesmos, às vezes, e que nos impede de ver aí o mundo que está à nossa volta. Mas, gente, hoje eu vou começar, né, o programa de uma forma um pouco diferente. Eu vou começar aqui recitando um poema de 1947, de um dos grandes poetas da língua portuguesa, um grande poeta brasileiro, com certeza um dos maiores, né? E também reputo aí um dos maiores da língua portuguesa, é um poema de Manuel Bandeira, esse poema escrito em 1947. E vamos ver o que esse poema de 1947 tem a dizer a nós, homens, mulheres, né, trans, de 2021. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Pois é, gente, nós resolvemos começar com esse poema do Bandeira para falar os assuntos desse nosso editorial de hoje, né, dia 4 de outubro de 2021, né, que nós intitulamos Miséria Nossa de Cada Dia. Bom, obviamente, a primeira miséria que nós vamos tratar aqui é a miséria da fome. Talvez a miséria mais cruel da humanidade. E
obviamente, mais cruel, que aflige hoje milhares e milhares e milhões de brasileiros. E esse assunto veio em baila, principalmente na semana passada, não que não existisse antes, obviamente, mas porque viralizaram duas fotos, né, que foram publicadas em dois jornais de grande circulação aqui no Rio de Janeiro, mas, obviamente, hoje não existe jornal impresso apenas, existe também a circulação via internet, e essas fotos tomaram o Brasil. A primeira foto foi publicada no jornal Extra e mostra 3 pessoas agachadas dentro de um caminhão frigorífico, recolhendo ossos, na esperança de achar algum pedaço de carne neles ali para fazer aí a sua refeição, seu almoço, para ter o que comer na hora do almoço. A segunda foto, essa publicada no jornal O Globo, aliás, do mesmo grupo do Extra, né? Mostra agora um rapaz de costas, agachado, fazendo a mesma coisa, ou seja, catando ossos e pelancas para ter alguma carne para comer, se é que a gente pode chamar aquilo ali de carne. E o detalhe é que esses ossos estavam nesse caminhão frigorífico, é um cidadão, um motorista aí de caminhão que trabalha transporta os ossos para uma determinada fábrica, né? Ali parece que vira ração, né? Para animais, e assim, como uma forma de tentar amenizar o problema da fome, ele leva esses ossos aí para um determinado local no Rio de Janeiro e deixa os moradores aí mais pobres, muitos deles em situação de rua, né, catar os ossos e o que tiver de carne nele, né? Olha, eu confesso que aquelas imagens assim foram muito, mas muito, muito duras mesmo, né? Confesso que também, quando ao vê-las, né, me invadiu um misto de tristeza, revolta, um sentimento de impotência, sentimento esse assim que poucas vezes, não digo nunca, mas poucas vezes senti na minha vida. E esse sentimento me fez refletir sobre as misérias a quais convivemos nesse mundo capitalista. A fome é uma dessas misérias. E como eu coloquei no início, certamente é a mais cruel das misérias. Infelizmente, esta no Brasil está se aprofundando a cada dia. Não é um problema novo, de fato, como mostra o poema do Bandeira, que é de 1947. E, para quem estuda história, sabe que no período colonial brasileiro, por exemplo, né, a fome era um dado, né, do cotidiano. Mas parecia, né, que o Brasil estava indo em uma direção que permitiria superar esse problema em algum tempo. Um ledo engano. Bastou 3 anos de um governo de extrema-direita e uma pandemia que agravou o quadro econômico para mostrar que esse problema está longe, mais longe de ser superado no país. Segundo o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 116,8 milhões de pessoas vivem hoje sem acesso pleno e permanente a alimentos. Dessas, 19,1 milhões de pessoas, ou seja, 9% da população, passam fome, vivendo um quadro de insegurança alimentar grave. Assim, houve um aumento de 54% no número de pessoas que sofrem com a escassez de alimentos. Isso se compararmos a 2018, ano em que o levantamento tinha sido feito antes de agora. Isso prova algumas coisas. Uma delas é que esses programas de combate à fome são necessários no Brasil. Programas tipo Bolsa Família, ou o nome que se der. Então, esses programas são necessários, pois o combate à fome e à miséria são uma responsabilidade do Estado. Mas, por outro lado, também mostra a insuficiência desses programas a longo prazo. A fome, resolver o problema da fome, ela vai muito além de programas governamentais. Precisamos de reformas e mudanças de caráter estrutural nesse país. Mas esse é um assunto até para a gente tratar em outro programa com mais
profundidade. Mas não é só a fome que é uma miséria que aflige os brasileiros. Existem outras misérias também, fora a miséria da fome. Há uma miséria, né, que ficou revelada um pouco aí nesse sábado, dia 2 de outubro, que é a miséria da nossa falta ou pouca indignação com a barbárie, a miséria de uma certa passividade, do desânimo, do abatimento. Falo isso porque no dia 2 de outubro ocorreram manifestações por todo o país, em todos os 27 estados aconteceram essas manifestações contrárias ao governo Bolsonaro. Essas manifestações, em geral, não alcançaram o número de pessoas que, por mim, pelo menos, não sei aí pelos organizadores, nem pelo meu querido Tony Dias, né, era esperado. O que, para mim, ficou visível é que manifestações, né, para mudar o rumo da história brasileira precisam ser muito maiores, envolver mais gente, né, e talvez com bandeiras mais incisivas. Como encarar essas manifestações, né? Que sinais truncados essas manifestações que ocorreram no dia 2 de outubro nos dão? Afinal de contas, como um presidente tão impopular, e de fato é como Bolsonaro, e tão rejeitado como de fato é o Bolsonaro, se nós temos esse presidente, como as ruas ainda não estão fervilhando como deveriam estar? Ou é apenas uma vontade, né, que não existe, que não tem eco na população? Por fim, temos um outro tipo de miséria, a miséria moral. Esse tipo de miséria é altamente corrosiva também, porque corrói, por assim dizer, a alma dos seres humanos. E aí, quando eu falo em alma, não estou dizendo nenhuma, estou fazendo uma alusão à religião, religiosidade, não, né? A alma no sentido imaterial, né? E, por tabela, também corrói a sociedade, né? Desde o início dessa pandemia, estamos sendo expostos ao mais baixo grau de moralidade da história do país. E olha que, em termos de moralidade, esse país conheceu páginas vergonhosas. Esqueçam Mensalão, esqueçam Petrolão, que foram absurdos de fato, que custaram muito ao país também, mas nada supera o que esses canais de agora estão sendo capazes de fazer. São capazes de fraudar atestado de óbito para induzir o povo a se tratar com remédio ineficaz, simplesmente para ganhar dinheiro. São capazes de negociar vacinas inexistentes, são capazes de roubar respiradores de hospitais e superfaturar a construção destes. São capazes de sabotar medidas sanitárias, levando milhares à morte, simplesmente para fazer economia, ou, então, movidos por algum prazer sádico, uma fixação com a morte e a utilização desta como instrumento político. E enquanto o povo passa fome, vem sua fortuna mais que duplicar nessas offshores da vida. Que gente é essa? De que esgoto saíram? E o mais importante, para onde nós os mandaremos? Para finalizar, já que iniciamos aqui com Manuel Bandeira, concluo com Arnaldo Antunes e os Titãs. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Pois bem, Tony Dias, meu boa noite aí a você, e a bola está para ti, para, né, ajudar a desembolar esse meio campo aí.
Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está ouvindo a gente aí. É muito doido ver esse editorial assim, até um pouco mórbido, muito reflexivo. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil, cara, é algo que eu nunca imaginei viver. Olha que eu fui criança na retomada, no final da ditadura, vi o governo Sarney, vi aquela loucura do governo do Collor, de quando ele fez aquele processo de confiscar as cadernetas de poupança, vi o governo Itamar e seu Fusca, vi o início do Plano Real, vi todo o processo do Fernando Henrique Cardoso com o seu neoliberalismo, com a social-democracia, vi o governo dos trabalhadores do PT, vi o governo radical de Dilma Rousseff, vi o governo golpista de Michel Temer, e hoje eu vejo um governo hipócrita, covarde, leviano e, acima de tudo, bicho, desumano. O governo Bolsonaro é um governo desumano. E causa perplexidade, porque a gente comentou essas cenas aí, eu vi vários memes aí rolando essa semana sobre essa questão das pessoas comerem osso, de estarem ali naquela questão. Quando você vai no mercado, eu tenho batido muito nessa tecla, pé de galinha. Para ter uma ideia, aqui na cidade onde eu moro, tinha promoção de pé de galinha R$ 5,99. Promoção de pé de galinha. Você já não vê mais a promoção da alcatra e do contrafilé, que é uma comida de classe média, baixa e pobre. Quem come contrafilé e alcatra é classe média baixa. O rico come filé mignon, o rico come aquele bife de ancho, aquela carne agora tem um shopping das carnes que o cara paga R$ 100 paga R$ 1.800 na picanha que Bolsonaro comeu lá no Congresso. Então, o que está acontecendo é isso, bicho. A gente voltou para a pobreza. O Brasil está pobre. O Brasil está pobre. A gente vive universos paralelos, algumas pessoas que ainda têm um pouco de dinheiro, e aí é uma coisa de entender muito bem. A classe média baixa foi deteriorada. Quem tem ali, quem é funcionário público ali, continua mantendo o seu padrão ali de classe média, aquela coisa toda, porque tem a questão aí da estabilidade. Mas a classe média que vem da iniciativa privada, bicho, essa classe média foi exterminada. Você tem os novos ricos, essa galera que está ganhando dinheiro fazendo corrupção, corrupção mesmo. Se forem analisar todas essas novas licitações em todas as prefeituras, houve corrupção e corrupção pesada dos novos pobres, dos testas de ferro. A gente está passando por um problema muito delicado, que as pessoas não estão conseguindo compreender. Na quinta-feira, agora, eu fui pegar o BRT no Rio de Janeiro. Para quem não conhece o BRT, são aqueles. Tipo como se fosse um metrô e um trem, que você bota um ônibus, você faz um curral, um corredor expresso, que os ônibus passam, onde você liga o subúrbio ao centro do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, que é o segundo centro no Rio de Janeiro hoje, é a Barra da Tijuca. Então, você liga essa galera que vem da zona norte do Rio, das áreas periféricas, para levar para o centro. E, bicho, é um outro universo, um universo do qual eu não conheço. Um universo onde os motoristas são hostis, porque as pessoas estão hostis, porque elas são obrigadas, foram as pessoas que foram obrigadas a ter que trabalhar na pandemia, porque se não fossem, iam perder seu emprego. As pessoas completamente desequilibradas, nervosas, confusas, não sabem o que fazer, desorientadas por esses charlatões aí que obrigaram a galera a tomar cloroquina, que incentivaram aglomerações, desses empresários inescrupulosos, que a gente tem que entender o seguinte: o Brasil tem muito empresário inescrupuloso, sim. Tantos empresários grandes, médios e pequenos. Há muito empresário canalha no Brasil, que se aproveitaram dessa pandemia para ganhar muito dinheiro e manipular. Então, o que a gente está vivendo hoje, bicho, tudo influenciado por um discurso, por um preparo. O que a gente vive no Brasil hoje é um preparo, um discurso e um método que não vai levar a gente a lugar nenhum. Não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente está vendo aí, a gente veio aí
de um governo social-democrata, depois pegamos um governo de trabalhadores, depois pegamos um governo radical de Dilma Rousseff. Tem que pontuar, o governo de Dilma Rousseff foi radical. Eu sou progressista, mas eu tenho que entender, a Dilma cometeu vários equívocos. Depois ela sofreu um golpe e assumiu os golpistas. Quando saem os golpistas, entra essa galera aí que é completamente demagoga, uma galera que está ganhando muito dinheiro, mas não está nem aí para a população, bicho. As pessoas estão passando fome. Você anda nas ruas de Copacabana, 7 horas da noite, você não vê ninguém na rua. As pessoas, Copacabana parece uma cidade fantasma, um bairro fantasma. 7 horas da noite você não vê quase ninguém mais na rua, como você via antes. Você anda pelas ruas de Copacabana, você só vê pobreza. Eu estou falando de Copacabana, que é o bairro mais conhecido do Brasil, no mundo. Eu, quando tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, quando eu dava meu endereço que via lá Copacabana, todo mundo, você mora em Copacabana, você vê as estrelas do cinema, de não sei o quê, papá. É assim que você é conhecido lá fora, que o bairro é conhecido. E você vê a pobreza que o bairro está vivenciando hoje. Vários moradores de rua, bicho, eu estou falando moradores de rua, que não são aqueles moradores habituais. Porque lá em Copacabana tem algumas personalidades que todo mundo já conhece, que sabe quem é, aquela coisa toda. Só que você está vendo famílias. Pai, mulher, um filho, 2 filhos. Era gente que às vezes nunca teve na rua antes, né? Nunca teve na rua, e você vê que não são moradores de rua, e você vê a vergonha neles. Mas por que isso? Porque a gente está com um governo, bicho. A gente tem pessoas que estão aí trabalhando no primeiro, segundo escalão, que estão em cargos estratégicos, que não estão pensando na população, não, bicho. Eles estão pensando em reeleição, eles estão pensando em manutenção de poder. O que está acontecendo hoje no Brasil é que a gente está tão esquizofrênico, o país está tão confuso, que a esquerda não está conseguindo botar pessoas na rua, não é porque ela não quer, porque as pessoas não estão querendo ir para a rua, porque estão com medo do vírus. As pessoas estão com medo do vírus, porque a gente sabe que a pandemia não acabou ainda. A pandemia não acabou. Nova Zelândia, que há pouco tempo estava ali como um dos... Está tendo pandemia na Nova Zelândia, que fez tudo certinho. A variante Delta está chegando. Então, tem certos valores, a gente está vendo uma confusão muito grande, cara. Esse governo, ele trabalha em confusão o tempo inteiro para quê? Para que a gente perca o foco, para que a gente fique cansado, para que a gente não consiga enxergar o que realmente está acontecendo. Agora vem esses escândalos aí do tal do Pandora Papers, que vai tumultuar tudo. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro não avança o programa, a investigação sobre as rachadinhas. Daqui 3 semanas vai sair o relatório da CPI, que vai jogar isso tudo na PGR, e aí vai ter mais bomba de fumaça o tempo inteiro. Então, a gente está vivendo uma ilusão muito grande. É muito difícil falar isso. A gente está vivendo um país que perdeu o rumo. A gente está vivendo realmente uma anarquia, bicho. Só que a gente está vivendo anarquia, só que a parte que precisa não tem arma na mão. Desculpa, a gente está refém, cara. A gente está refém disso tudo. Não tem para onde a gente correr, cara. Está muito difícil viver no Brasil e a tendência é piorar. Hoje, para você ter uma ideia, a gente viu aí a loucura que foi, para mim não, que eu não estou nem aí muito, pá, que eu conheço outros meios de me comunicar, mas você viu a loucura das pessoas que perderam dinheiro porque não tinham WhatsApp, Instagram e Facebook. O real chegou a 5,45 hoje, para tu ver a nossa fragilidade econômica. Um Facebook influencia a nossa economia, bicho. Olha que ponto nós chegamos. Tá entendendo? Isso por quê? Porque a gente está vivendo um país que não possui políticas. Não há uma política. A política que se tem hoje é pensando na reeleição de 2022. Ponto. O governo Bolsonaro ele só pensa na reeleição de 2022 e como ele vai ser reeleito. Ele não está pensando em nenhum projeto de curto, médio ou longo prazo. A ideia é se eleger e eleger o maior número de personalidades para que possa ele ficar mais forte no Congresso Nacional e no Senado e nos estados e nas assembleias legislativas dos estados. Então, é um golpe dentro do golpe. E aí, é o que o Léo falou,
Essa pobreza toda que a gente está vivendo é a pobreza financeira, é a pobreza intelectual, é a pobreza social, é a pobreza de espírito. É isso que a gente está vivenciando hoje nesse país. E será que a gente vai aguentar mais 1 ou 4 ou 5 anos? Essa que é a pergunta. Será que nós vamos aguentar isso tudo? Será que o cara que é devoto desse governo está aguentando quando ele vai no mercado? Será que ele está aguentando fazer as compras de mês? Será que ele está aguentando com a mentira dos empresários? Para você ter uma ideia, essa semana eu fui no mercado fazer compra. E eu gosto de fazer compra, sempre gostei, fui com minha esposa. Aí eu olhei lá, olha a doideira, papel higiênico, R$ 6,59 um pacote de 12. Aí eu olhei aquele preço e falei assim, pô, legal, R$ 6,59. Quando eu fui ver, bicho, os caras tinham diminuído, que o pacote vem com 40 metros, 15 metros em cada pacote. Olha a desonestidade dos empresários. E eu só fui ver porque eu tenho um hábito muito forte, minha esposa até fica às vezes bolada comigo no mercado, que eu vou no mercado, eu olho o rótulo, eu vejo, faço conta ali rapidinho, minha cabeça é meio lógica matemática, então já calculo o preço de 400, 500, já faço as contas. E o que os caras estão fazendo agora, bicho, eles não estão aumentando o preço, eles não estão aumentando o preço, mas eles estão diminuindo o volume. Então, você vai comprar um biscoito que custava R$ 4,00, 200 gramas, eles estão vendendo esse mesmo R$ 4,00, 150 gramas. Olha a desonestidade. Então, você vai pegar um cidadão que não tem tempo, que não tem conhecimento, que não consegue fazer esse raciocínio lógico matemático, e eles estão empurrando isso. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma vergonha moral de um grupo político calhorda. A gente está vivendo a imoralidade de empresários inescrupulosos que não querem perder o lucro. Eles não querem perder o lucro, porque se fosse assim, eles continuariam com o estoque regulador, estariam vendendo produtos mais, se eles fossem realmente patriotas, como esses caras gostam de dizer, eles estariam pensando aqui nas mais de 20 milhões de pessoas que estão passando fome, nesses líderes religiosos que estão confundindo amor, que estão mudando a visão do cristianismo de amor para a guerra. Se a gente for analisar todos os discursos dos principais líderes religiosos do Brasil hoje, eles não falam mais em amor, eles falam em guerra, eles falam em combate, eles falam em violência. Você não tem um líder evangélico. Pegue todos os discursos de todos os líderes evangélicos hoje do país e todos eles só falam de guerra. Então, a gente está vivendo loucuras imensuráveis no país por causa de quê? De um poder, de um grupo que não está pensando numa coletividade, num grupo que colocou ódio nas pessoas, num grupo que só quer saber da guerra, porque a guerra é produto da paz. Se você está em guerra, bicho, a máquina americana ela só funciona por causa da guerra. A commodity americana é guerra. A Cuba, a commodity é médico. A commodity americana é guerra. Então, eles vão incentivar a guerra em todos os momentos. Então, a gente está adquirindo essa cultura americana de guerra que está destruindo tudo. Que está destruindo. Porque tem gente ganhando dinheiro? Tem gente ganhando dinheiro. O Brasil teve 40 bilionários aí de 2 anos para cá. Só que um detalhe, né? A guerra que os Estados Unidos faz, e não é que seja bom não, é só uma diferença, é contra os outros povos. A guerra que o Estado, a guerra que o Estado brasileiro faz é contra o seu próprio povo, né? Mas nos Estados Unidos, aí tem um lance que talvez a commodity americana é guerra. Eles precisam. Não, você está certo. Alguém vai lá e contrata o serviço deles, eles vão lá e exterminam um povo. Tá entendendo? É a guerra que eles precisam da guerra para viver. O americano precisa de guerra. E aqui no Brasil, esses caras estão usando esse conceito, bicho. Eu conversei com um bolsonarista doente essa semana, só que aí eu estou, tipo assim, não conversa, mas eu gosto de conversar com alguns bolsonaristas porque são pessoas que eu curto, que eu tenho memória afetiva. Então eu fui conversar, mas eu fui para uma parada, eu usei uma técnica diferente, eu não parti para o confronto. Então o que eu falei? Fale o que você pensa. E aí o que acontece? A gente fica raivoso, a gente fica transtornado, porque a gente não consegue entender. Mas você vê que é um método, bicho. Eles têm uma cartilha de autodefesa.
Tipo assim, eles estão treinando esses bolsominions raiz para uma militância muito pesada. Então, os caras têm argumento para poder argumentar qualquer coisa. Então, se torna muito inviável. Se você não tiver simpatia por essa pessoa que você está conversando, você não vai conseguir avançar o diálogo, porque eles estão preparadíssimos para uma guerra. O que está acontecendo hoje no Brasil, Léo, e é uma coisa muito perigosa que eu tenho percebido, é que a gente está num cenário de guerra constante. Desde quando, desde a campanha eleitoral, o Brasil vive um cenário muito doido, um cenário de nós contra eles contra nós. É guerra, essa polarização que estão inventando não é uma polarização de esquerda contra direita, porque se fosse assim, você teria o PCO batendo de frente com o PSL lá, mas não é. Então, até nisso, os caras estão criando inimigos. Toda hora você precisa de um inimigo, você precisa de uma revanche, você precisa de uma vingança. Esse é o Brasil que a gente está vivenciando hoje, bicho. E está muito difícil viver assim. Está difícil. E só para lembrar, Tony, assim, hoje é 4 de outubro, né? É a data aí, o dia de São Francisco de Assis, né? Falando em religião, cada um tem a sua, eu não tenho nenhuma, né? Mas tenho minha formação religiosa católica, então conheço um pouquinho dos ritos, né? E São Francisco de Assis, tanta coisa que me desagrada na Igreja Católica, mas São Francisco de Assis é alguém que me agrada, né? Pela sua mensagem, que é totalmente contrária, né, a essa mensagem aí desses pretensos líderes religiosos. Falo pretenso porque eu acho que religião reflete aquilo que é de mais puro, né, dentro do ser humano. Eu tendo ou não tendo, né, obviamente a religião ou a religiosidade, a fé da pessoa é algo pura. Então, assim, quando você se depara com essas lideranças, o que se dizem lideranças religiosas, você realmente, né, fica se perguntando assim, onde isso vai dar. Mas eu me lembro de São Francisco de Assis, né, que eu acho que seguiu o exemplo aí, pelo menos do ponto de vista aí, da doutrina cristã que Jesus Cristo pregou, né? E é importante que se resgate isso também. Os próprios católicos precisam resgatar isso, né? Não só os evangélicos, católicos também precisam, e quem não é católico nem evangélico precisa entender que exemplos existem em todas as religiões e onde não existe religião de boas condutas, de boas pessoas. Mas aí é que está o detalhe, rapidinho, Léo, que é uma coisa que me assustou muito, é que quando você vê o discurso desses caras, eu estou falando dos principais líderes fundamentalistas, eles falam que o mecanismo da fé do cristianismo é a guerra, não é o amor. Sim. Então, essa concepção teológica que alguns líderes religiosos estão colocando na cabeça de suas ovelhas, ainda mais esses caras da neopentecostal que vem aí, a gente sabe o nome desses caras que estão aí, esses que estão aí colados aí no governo, no escroto do presidente, o escroto é um saco do presidente. A gente sabe que são esses líderes que ficam ali bajulando ele, são esses líderes que estão usando a Bíblia num processo fundamentalista de guerra. Eles falam que é questão do bom combate. Bicho, se você. E aí é uma coisa distorcida, porque eu também tive uma vivência na Igreja Católica, onde você tinha a oração de São Francisco de Assis, que era uma oração bem interessante, musicada, linda, cantada onde houver paz, que eu não lembro muito bem não, mas é uma oração muito bonita, quem tiver aí, quiser ouvir, ouça, vem algumas coisas bem interessantes. Não é esse evangelho que eles estão passando para essa galera, é um evangelho de guerra, é um evangelho de luta armada, é o evangelho de glória e derrota ao inimigo que é Satanás. Então, é uma coisa assustadora, bicho.
é essa coisa bélica, que aí você entra numa confusão muito grande, porque a gente tem uma representação do divino cristão ou católico, ou seja, lá na presença de Cristo, como se ele fosse o Deus do amor. Mas o que esses caras estão vendendo hoje é um Deus da guerra, é um Deus militar, é um Deus, é um Cristo que ele mata seus inimigos e que ele parte para cima dos seus inimigos. Então, eles estão usando todo esse conceito e aí começa uma coisa muito perigosa no Brasil, que eu acho que é muito mais perigoso do que o Bolsonaro em si. É que essa galera estão criando fundamentalismo religioso como partido. Está compreendendo a amplitude? Eu acho que é onde que todo mundo tem que começar a parar e ter uma reflexão. É que, tipo assim, essas igrejas, a gente não sabe o que eles estão doutrinando essa galera. E eles falam abertamente em doutrinação, sim. O ensinamento dessa galera é um ensinamento bélico. É um ensinamento de confronto. Então, quando você vai confrontar um cara desse que é raiz, ele está todo ensaiado. Ele parte para a violência com você. E como muitas das pessoas que têm um viés, vamos dizer assim, um conservador de direita tradicional, um conservador de direita ali liberal, um cara do centro ali, um esquerda ali progressista, comunista, marxista, não está habituado para a agressão, não está habituado para uma coisa muito bélica, tá entendendo? Com confronto. Eles não sabem, estão sendo ensinados a não reduzir o pensamento a um processo dialético. É o que eu penso, acabou e ponto final. Já é alguma coisa, vamos dizer assim, como se fosse um método pronto. Então, tem até método de discussão, tem até método de debate que leva o seu oponente ao desgaste. Porque, por exemplo, você vai entrar num debate desse, porra, eu pelo menos, eu quando pego alguém que é divergente, que tem um pensamento possivelmente diferente de mim, eu tento ali levar elementos, levar fatos, tentar emoldurar com fatos. Mas aí o que acontece? Fake news. Fake news. Mas saiu na Veja, fake news. É fake news. Então, eles estão conseguindo fazer um reducionismo, alguma coisa bem reduzida, que o cara, tudo é fake news, tudo é mentira, e isso vai gerando um desgaste muito grande, e isso é uma coisa interessante, que isso está acontecendo com as famílias. Então, essa pregação de que nós somos família é justamente o contrário. É justamente o fim da família, porque você vai pegar pessoas que têm pensamento divergente, você não vai conseguir ter uma ceia de Natal. E esse ano a ceia vai ser mais difícil ainda. Com certeza. Primeiro tem que se perguntar se haverá ceia. Não, haverá, vai ter, bicho. As pessoas terão dinheiro para isso, né? Não, mas ceia sempre vai ter. Independente de tudo, um vai levar o pé de galinha, o outro vai levar lá o fígado de frango, o outro vai levar lá pitu, o outro vai levar o barecola, vai se fazer o arroz. Vai haver o encontro. O encontro vai ter, ponto. Não vai ter lá o pernil, sadia, sei lá, mas um encontro vai ter. Vai ter um encontro, ainda mais que as pessoas querem se encontrar. Está compreendendo? As pessoas querem. E muitas pessoas vacinadas, alguma coisa, se não tiver alguma coisa grave nesse período, vai ter. Vai ter carnaval. Está entendendo? Já tem jogo de futebol, então vai ter o confronto familiar. Só que nesse confronto vai ser o processo bélico nessa parada toda. Porque sempre vai ter aquele cara que vai querer expor sua intelectualidade. E aí você vai ter conflitos muito grandes. Porque você vai trabalhar verdades contra fatos. E aí, bicho, que está o grande problema que a gente vai ter daqui para frente. Então, é exato um ano das eleições. Hoje é dia 4 de outubro, então a gente está um ano exato das eleições, da semana das eleições. Então, tu imagina o que vai acontecer essa temperatura daqui a um ano. Pois é. Como a gente vai estar fazendo esse programa daqui a um ano? Qual vai ser os assuntos? Como vai ser a coisa bélica? Então, a gente vai entrar agora num conflito muito bélico, muito pesado, onde você tem um processo de manipulação muito forte e que se a tendência de hoje refletir daqui a um ano, do cara nem conseguir ir para um segundo turno,
como a gente vai estar o nosso ambiente social no Brasil? Uma inflação. Porque a gente sabe que quando chega lá para abril, quando chega em abril, e a gente pode fazer um farol aí de outros anos, quando chega em abril lá, começa a galera a comprar dólar. Próximo de eleição. Então você tem abril, maio, junho, julho começa o dólar começar a subir, risco Brasil, agosto, setembro tá bombadão lá em cima, e quando vai chegando próximo das eleições, a galera começa a realizar esse dólar. Isso é praxe, pode acompanhar todas as eleições desde 89, o fluxo do dólar vai e sobe. Sobe 10, 20, 30%. Estamos com o dólar 5,40. Vamos colocar aí um aumento aí de 20%, que geralmente é mais ou menos uma média. Vai dar um. Então, a gente pode ter um dólar aí lá em outubro, no setembro, a 6,50. Se a gente for pegar o parâmetro de todas as eleições para presidente, sempre tem essa flutuação. 6,50 um dólar. Inflação, PIB baixo, comida cara, desemprego. Qual vai ser o cenário para daqui a um ano? Quais vão ser as mentiras que serão contadas daqui até lá? Tá entendendo? Então, o que a gente tem hoje é entender como a gente consegue apaziguar essa loucura toda. Tá, Tony, eu só digo uma coisa para você, para a gente passar para o outro quadro, né? Contra essa situação, eu recomendaria para aqueles, né, que não têm nenhuma religião, menos igreja e mais escola, para toda a sociedade, inclusive. E para aqueles que tenham uma religião, menos Malafaia e mais São Francisco de Assis. Eu acho que seria, né, uma boa medida para quem quer acreditar em alguma coisa, né, acreditar mais em São Francisco de Assis ou nos seus princípios do que em Malafaia da vida. Porque enquanto uns pregam o ódio, a guerra, né? São Francisco só pede o seguinte, que fazei de mim, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, né? Então, isso é que o Brasil precisa nesse momento, ou seja, mais escola e menos igreja, e mais São Francisco de Assis e menos Malafaia, né? Tomara, tomara, né? Vamos dizer, tomara que o povo ouça isso aí. Porque se continuar do jeito que esses caras estão, bicho, porque vamos dizer que daqui até lá um ano o Lula mantém essa estimativa de votação, que surja aí um terceiro ou quarto candidato aí que vai surgir, que consiga disputar aí que consiga tirar os votos do Bolsonaro e não deixe ele para o segundo turno. Tu imagina o caos social que a gente vai viver no Brasil. A gente pode esperar de tudo desse pessoal, pode. Sim. Pode esperar tudo, não tem dúvida nenhuma. Isso é um perigo concreto. Isso é um perigo concreto, isso tudo. Então, o que eu vejo... E são dois perigos concretos, né? Acho que essas ações desses radicais fundamentalistas e a ação miliciana que eles controlam, né? Então, isso associado, imagina o perigo, né? Para tão pouca democracia brasileira, a associação desses dois grupos, né, Tony? Né? Para onde nós iremos? Bicho, não sei. Só sei que vou platonear. Só sei, é platonear ou é Sócrates? Depende do que você quiser. Tá, isso é Sócrates. Né? Então eu estou socrateando agora. Só sei que nada sei. Muito bem. Mas, Tony, né, saímos agora desse editorial de hoje, que foi um editorial talvez assim um pouco mais filosófico até, em parte, né? Talvez um pouco até mais pessimista do que de costume, mas porque não tem como você falar de fome de uma forma assim, que é uma coisa que me abate, né? Uma coisa que ver uma pessoa
sofrendo porque não tem o que comer, é uma coisa que deveria abalar qualquer ser humano no mundo, né? E só não abala aquele que não tem empatia nenhuma por outro sujeito, né? E aí é você olhar, né, para uma pessoa na rua e entender que aquele pai de família, aquela mãe de família, né, ela está numa situação desesperadora, né? E que, obviamente, ajudar, né? Você tem várias formas de ajudar, você dá um prato de comida, você está ajudando também, mas, para além disso, entender o motivo daquilo ali e batalhar, né, de forma que a sociedade supere esses problemas. Eu acho que isso que é essencial. Mas, Tony, na Paralelolândia, Tony, a Paralelolândia, semana passada, caiu no samba. Sabia dessa, Tony Dias? Pô, sabia não. Conta essa parada aí. A Paralelolândia, Tony, em primeiro lugar, conta aí para os nossos, né, ouvintes, para as nossas ouvintes, o que é a Paralelolândia, por favor? Bicho, a Paralelândia é um metaverso encandecido onde pessoas insensatas, pessoas inseguras, pessoas que não respeitam, não estão respeitando os outros, pessoas homofóbicas, pessoas genocidas, pessoas assassinas estão se relacionando. É um mundo onde não tem fome, onde a picanha custa R$ 6, onde tem churrasco todo dia, onde as pessoas estão viajando para Miami direto. É um mundo à parte, é um mundo que não é o Brasil. É o real mundo de Rachadão primeiro e seu clã de rachadinhas. Lá, além dos rachadão e dos rachadinha, tem os grandes parceiros, os parça. Então tem muito parça que anda no Twitter publicando paradinha no Twitter, bicho. Sabia disso? Eu soube que nas paradas de sucesso da Paralelolândia, semana passada tocou muito essa música aqui, ô Tony. Qual? Qual música? Vamos lá, quero ver. Ué. Ih, deu falha, mas vamos lá, vai sair. Meu caro Tony Dias, explique por que, né, Bicho Feroz, do nosso amado Bezerra da Silva, amado mesmo, né, o país, né, aprendeu a admirar essa figura que era o Bezerra da Silva, mas explica por que Bicho Feroz, que dizia que você com o revólver na mão era um bicho feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz, né? E não levem para o lado da homofobia esses versos do Bezerra da Silva, não era isso, né? Não se tratava disso, porque hoje tudo pode ter uma leitura, né, que não era dada naquela época, né? E explique por que Bicho Feroz foi o hit semana passada na Paralelolândia. Bicho, semana passada, na Paralelolândia, teve uma cena que eu acho que foi a cena mais bizarra da CPI da pandemia, porque eu acompanho a CPI da pandemia desde antes da instauração. Eu me interessei pela CPI da pandemia, que eu queria entender e estudar a CPI da pandemia. E aí ela faz o quê? A CPI investiga a Paralelolândia. Ela investiga a CPI está investigando até a Paralelolândia agora? Tá, e lá tem um personagem na Paralelolândia, um cara muito, muito, vamos dizer assim, viril. Macho pra caramba. Um macho alfa da tribo chamado Otávio Facuri. Aí ele foi fazer um deboche, insinuou, fez um versinho, um tweet malicioso dizendo que o senador Fabiano Contarato, que é um senador gay assumido, que tem as pautas da comunidade LGBT. Inclusive tem filhos.
tem filho, é casado, não esconde nada de ninguém, é um cara que é íntegro, é firme. Ele virou, por alguns momentos, presidente da CPI. E, estando presidente da CPI, ele foi perguntar para o seu Otávio Fachin. Detalhe, o presidente da CPI tem poder de mandar prender quem está do outro lado, não é? Tem toda essa coisa. Então, ele foi questionar o tweet homofóbico e desnecessário e mal educado desse senhor machão. Esse bicho feroz, né? Esse bicho feroz, porque como dizia o Bezerra da Silva, e parodiando o Bezerra, jogando no século XXI, você com o smartphone na mão é um bicho feroz. Na CPI da pandemia, rebola e até mudar de voz. E ele mudou de voz. Por quê? O Fábio Concarato fez uma análise da sua vida, perguntando para ele por que o senhor fez isso. Porque na Parelolândia, os machão, eles têm o hábito de fazer defamação das pessoas, fazendo piadas que são constrangedoras, piadas que não cabem para um pai de família, um homem de 48 anos, zoar um senador da República. Bicho, olha só, um senador da República tem uma liturgia em qualquer país do mundo. Tecnicamente, um cara para ser senador da República tem que ser um homem sério. Apesar que no Brasil tem uns caras aí que são, mas não são sérios. Tony, né? Mas tem que ser uma pessoa séria, tanto homem quanto mulher. Tem que ter. Pode ser de direita, que a gente sempre fala, bicho. Você pode ser de direita, mas tenha decoro. Saiba usar a liturgia do cargo. Então, um cara desse, que é um empresário, porque tem uma coisa muito interessante. Esse tal de Otávio caiu ali na CPI porque ele financia essa esgotolândia da Parelolândia. Ele é um dos financiadores com outros empresários, e ele está ali na CPI, porque tem um fator muito interessante, além dessa coisa do Fabiano, ele é vice-presidente de uma empresa de fake news, de mentiras, que conta mentiras, e essa empresa do qual ele é vice-presidente, olha que troço muito essa empresa, essa empresa ele chama de ONG, né? De Instituto. Mas essa empresa aí, que ele é vice-presidente, foi a empresa que fez intermediação com o Cabo Dominguete, aquele das 300 milhões de vacina da AstraZeneca, que iria fazer uma audiência direto com o Rachadão primeiro, bicho. Olha o mundo que a gente está vivendo. O cara que desrespeita um senador da República, 2 ou 3, que ele desrespeitou, chamou o Randolph de gazela e engoliu a seco quando o Randolph sentou a lenha nele. Esse cara íntegro, cidadão de bem, pai de família, fica no Twitter, bicho, insinuando que outros homens sejam gays. Olha o nível da Parelolândia, olha o nível desses caras. E é um cara que é presidente de um partido tecnicamente médio no Brasil, em São Paulo. E aí, quando o Fabiano lascou a lenha nele, ele falou assim, me desculpa, mas eu estava brincando. E aí vem com aquela clássica, que eu Tony, não aceito. Se você se sentiu ofendido, eu peço desculpa. Não existe isso, bicho. A galera tem que começar a ter respeito. O que está acontecendo hoje no Brasil é que as pessoas estão confundindo liberdade de expressão com ofensa e com, vamos dizer assim... Com baixaria, com ofensa. É ofensa, é ofender. Com calúnia. Se você não gostar, por exemplo, eu não gosto do Rachadão primeiro, mas eu pontuo porque eu não gosto. Eu não pontuo porque ele faz um péssimo governo na área econômica, ele faz um péssimo governo na área social. Eu consigo enumerar. Eu não gosto dessa ideologia que estão trazendo o Brasil de neoconservadorismo. Então, eu pontuo. Tenho a minha liberdade de expressão, de dispensar o que eu não gosto. Isso é uma coisa. Agora, eu chegar, dizer barbaridade, que ele é isso, aquilo, a coisa muda de figura. Eu acho que está acontecendo no Brasil hoje, foi igual que a gente falou semana passada, do Zé de Abreu, que ele foi pedir desculpa a Tabata Amaral. Ele ainda chegou, quando ele viu o caldo entornando, ele ainda foi pedir desculpa.
Uma coisa é você ter divergência no campo ideológico, é uma coisa, isso é válido, é saudável, a gente vive numa democracia. Concordar, às vezes, não é possível. Porém, eu não posso sair difamando as outras pessoas, xingando as outras pessoas. Então, o que aconteceu no Reino da Parelolândia? O Fabiano escrachou ele. Escrachou lado a lado. Então, ele estava na CPI, ele mudou de voz. Aí, falando a questão de quando o Bezerra escreveu, o Bezerra não estava xingando ninguém de viado. Não é isso. Não estava chamando ninguém de viado, é isso. O cara, quando é macho, ele está gritando e pá. Quando ele não está com a arma na mão, ele fala baixinho, não, me desculpa, senhor. No caso, a arma do Facuri era o Twitter, era o anonimato do Twitter. É o smartphone do século XXI. A gente tem uma porção de valentão usando o smartphone. Mas quando chega ali no banquinho da CPI, vai lá para o STF. Não, pedir a lei. Até fechar o STF. Uhum. Mas quando precisa, vai lá no STF pedir o habeas corpus. Mas, Tony, a jurisprudência, o STF é obrigado a conceder o habeas corpus, porque já há uma jurisprudência para isso. Mas mesmo no tete-a-tete, assim, nossas relações, às vezes se fala coisa pelo WhatsApp que de cara a cara a pessoa não tem coragem de falar para você, entendeu? Mas a Parelolândia está protegida pela distância, pelo anonimato, por várias coisas, né? Só que aí entra uma coisa muito doida nessa brincadeira da Parelolândia. A principal notícia da CPI não foi essa. Sim, foi a Prevent Senior. Foi o depoimento da advogada da galera. Perfeito. Dos médicos da Prevent Senior. E isso foi passado para trás. Está entendendo? Por isso que eu falo que o que está acontecendo hoje na Parelolândia é que eles estão fazendo muito diversionismo. A função desses caras é fazer diversionismo. É você botar aquele cara lá o Luciano Hang lá, sacou? Fazer diversionismo. É isso que a gente está vivenciando no Brasil hoje, bicho. A função desse governo da Parelolândia, a Parelolândia é um lugar onde que a ideia é divertir e tirar o foco das atenções. Lembra que há 3 semanas atrás queriam prender o Rachadinho 04 e a esposa 02 porque estavam lá envolvidos em fraudes, aí conseguiram mudar. Tá entendendo? Então, eles estão o tempo inteiro criando essa atmosfera de tensão no Brasil, bicho. Isso está cansando. Então, a Parelolândia, bicho, está na hora da Parelolândia começar a refletir e mudar um pouco, porque tá difícil acompanhar. Tá demais. Ô, Tony, eu não sei se você sabe, né? Nós saímos agora, pegamos nosso biroco de minhoca, saímos da Paralelolândia e vamos estrear um novo quadro, Tony Dias. É mesmo? Temos um novo quadro hoje, um novo quadro que estreia no nosso Disrupções, que é o quadro A Desonestidade Intelectual. Olha só, em primeiro lugar, não é para promover a desonestidade intelectual, hein, gente? Não entenda a gente, né, de forma errada, é justamente para revelar o quanto de desonestidade intelectual existe no Brasil e, fundamentalmente, aí na imprensa, nas redes sociais, enfim. Até no mundo acadêmico também existe desonestidade intelectual, né? Mas a imprensa e nas redes sociais é o lugar que está sendo mais apropriado para isso. Então, justamente, a gente vai estrear esse quadro, porque a cada semana nós vamos, né, colocar para vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo aí no nosso canal aí do YouTube, ou no Spotify, ou no Anchor, né, o quanto questões sérias estão sendo tratadas de forma desonestas por determinadas subcelebridades, vamos colocar assim, né? Porque são bem, chamar de celebridade também não acho correto, né? São subcelebridades, são, enfim, pessoas sem a mínima importância aí, né? Que ganham importância hoje, porque vivemos nesse tempo aí, nesse período
propício a fake news, a negacionismo e tudo mais, mas que, na verdade, não representam nada na história brasileira, né? E esse quadro ele tem como objetivo justamente trazer para vocês, né, algumas intervenções dessas ditas celebridades, personalidades, sejam da política, jornalismo, né, o mundo artístico, enfim, né, que nós reportamos aqui como desonesto intelectualmente. Desonesto no sentido de não tratar com a verdade, ou de escamotear os seus verdadeiros, porque o desonesto intelectual, ele muitas vezes até coloca algo correto, mas para escamotear os verdadeiros motivos do que ele está falando aquilo. Né? Esse é o desonesto intelectualmente. E, no caso, nós vamos sempre agora tentar colocar para vocês alguns exemplos disso aí, tentar desmistificar essas coisas, porque a gente trata aqui com opinião, mas também com informação, e principalmente eu, como educador, eu tenho a função de tentar explicar do ponto de vista científico o que são as coisas, né? E trouxemos, né, nesse primeiro quadro de honestidade intelectual, 2 exemplos. Um exemplo, meu querido Tony Dias vai falar agora. Qual é o exemplo de desonestidade intelectual que você traz hoje, Tony? Bicho, o nome dele é o vereador de São Paulo, agora do Partido Novo, Fernando Holliday. Eu tenho assistido muito o podcast do Mano Brown. E aí eu fui ouvi o podcast do Mano Brown, e eis que o Mano Brown traz uma persona altamente desonesta intelectualmente. Então tem um momento lá que o Mano Brown pergunta para ele quem são as maiores referências lá, e aí ele fala que as referências que ele tem são um pouco doidas, porque ele tem como referência Martin Luther King. Ele tem como referência Billie Holiday, que é uma cantora aí de blues aí do início do século passado nos Estados Unidos, do qual eu dou o nome para ele. E a mulher cantava músicas sobre negros enforcados pela escravidão norte-americana. E depois ele fala que um dos líderes que ele admira é Barack Obama. E aí ele diz, não, eu gosto do Barack Obama, mas não gosto da posição política do Barack Obama. Bicho, aonde que Barack Obama é comunista? Aonde que Barack Obama é socialista? Aonde que Barack Obama é progressista? Aonde os democratas americanos? Me diga, os democratas americanos são comunistas? São parceiros de Fidel Castro? São parceiros do regime bolivariano do Hugo Chávez? Olha a desonestidade intelectual desse rapaz, bicho. Ele é vereador. Ele não é um carinha de teologia, de conspiração, teórico. Não, ele é um vereador. E agora ele é do Partido Novo, um partido que se diz liberal e acredita que Barack Obama é comunista. É aí que eu falo que é a questão da desonestidade intelectual. É esse que é o grande problema que nós temos no Brasil hoje. Os caras dizem que os democratas americanos eles só gostam de democrata na parte econômica, financeira, mas na parte de costume eles são contra. Então é aí onde que mora a desonestidade intelectual. Então a ideia desse programa, desse quadro, é justamente isso, é mostrar como esses caras são desonestos mesmo. A sorte que Mano Brown é um cara cascudo, um cara experiente, um cara com visão de mundo, e o Mano Brown deu umas cutucadas nele no sapatinho, entendeu? Então vale muito a pena quem não ouviu, compadre, depois de ouvir o Disrupção até o final, ouça aí o podcast do Mano Brown, que
Vale a pena. E espero que o Mano Brown retribua, né? E indique no podcast dele o nosso, né? Vamos ver. Mas eles são patrocinados pela Netflix, brother. Netflix não, ele é patrocinado pelo Spotify, então é uma outra parada. Um dia a gente chega lá. Bom, e o meu exemplo de desonestidade intelectual, meu caro Tony, vem. Eu não sei como é que classifica esse cidadão, né? E porque historiador ele não é realmente, né? Não é nenhum demérito, inclusive, não ser, né? Um escritor, um escriba chamado Leandro Narlock, né? O Narlock é um cara aí que tem um livro chamado Guia do Politicamente Incorreto, né? Se eu não me engano, é esse o nome do livro dele, né? E justamente nesse livro ele aborda questões da história do Brasil, tentando desmistificar, na visão dele, né, algumas narrativas, né, presentes na história do Brasil, né, mas principalmente narrativas de esquerda, né? A missão da vida dele é essa, e justamente é o Guia do Politicamente Incorreto. Olha só o nome do livro do cidadão, ou seja, ele acha que tem que ser politicamente incorreto, ou seja, é incorreto, porque não existe esse negócio de politicamente correto ou incorreto, existe o que é correto e o que não é correto, né? Essa que é a questão. Mas esse cidadão aí, Leandro Narlock, ele publicou um artigo na Folha de São Paulo. E aí eu quero dividir também o prêmio Desonestidade Intelectual com a Folha, porque publicar um cara desse também dá, né, uma certa, né, guarida aí a ele. Né? Ele publicou um artigo na Folha onde um dos argumentos que ele estava se dirigindo ao movimento negro, olha só a pretensão do cara. Ele estava se dirigindo ao movimento negro, né? E estava colocando alguns aspectos que até são que é a realidade. Quem estuda a história do Brasil sabe que existirão casos de ex-escravos que, ao serem alforriados ou terem comprado sua liberdade, conseguiram até, de certa forma, enriquecer e ascender socialmente na sociedade escravista. Isso não é mentira, né? Isso é um fato, né? Qual é o problema da argumentação dele? Em primeiro lugar, ele em nenhum momento ele colocou isso dentro do contexto, ou seja, existiam alguns, né, que acendiam isso, mas, por exemplo, só no porto do Rio de Janeiro, chegaram 5 milhões de africanos escravizados e 99% não tiveram, 99,9% não tiveram, né, a sorte desses que enriqueceram na escravidão. E acho que tem coisa pior do que isso. Então, ele relativiza, né, assim, ele cai num discurso negacionista em torno da escravidão, dizendo que a escravidão no Brasil, né, assim, dando a entender que a escravidão no Brasil não foi tão ruim assim para os negros. É isso que está por trás da tese dele, mas o que está uma coisa pior, ele está defendendo a questão da meritocracia, como se no escravismo essa questão da meritocracia fosse possível. Mas ele quer defender a meritocracia no escravismo para defender a meritocracia hoje, como se também ela fosse possível hoje. Esse discurso meritocrático, né? Porque para você ter meritocracia, você tem que ter equanimidade, né? Ou seja, oportunidades iguais, né? Minimamente isso. Não existe isso no país. Isso é um fato. Então, esse senhor, né, ele é um negacionista histórico, é um revisionista da pior laia. Eu acho que a história pode ser revisada, mas tem que ser revisada com método, né, cientificamente, da forma correta, né? E aí ele não é historiador, né? Aliás, como muitos não são, escrevem por história, não há nenhum problema nisso, né? Olha só, tem livros de não historiadores que eu, né,
até acho, né, importantes e tudo mais, mas, assim, não no caso dele. No caso dele, é uma falsificação histórica, no caso dele, era uma desonestidade intelectual, porque ele quer defender hoje, né, a meritocracia no sistema capitalista, e para isso ele quer dizer que meritocracia sempre houve no Brasil, desde a época do Brasil colônia, desde a época da escravidão. Senhor Leandro Narnock, né, com perdão da palavra, não vou completar não, mas vocês já entenderam, né? É isso, Tony Dias, Holiday, né, e Fernando Holiday e Leandro Narlock são os primeiros personagens do nosso quadro Desonestidade Intelectual, que promete bombar, porque de desonestos intelectualmente existem muitos na imprensa e na dita intelectualidade brasileira, né, meu caro Tony? Exatamente. Infelizmente, né, meu Tony? Tony, agora, né, nós vamos chegar, estamos indo rumando ao final do nosso programa de hoje. E no nosso sempre final, qual é o quadro que nós sempre temos aqui, Tony Dias? É o pobre de direita. É o pobre de direita. Ele mesmo, o pobre de direita. E antes de mais nada, aquele aviso, né, Tony Dias? Para que o pobre de direita não leve o que está sendo dito aqui para o coração. Não guarde isso com mágoa, né? O que vai ser dito aqui sobre ele. Porque, de qualquer forma, o que nós queremos fazer a ele e a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, é um convite à reflexão. Nós aqui também estamos refletindo, né? E, enfim, então, esse cidadão ou cidadã que, de repente, está ouvindo o nosso podcast e se sentir identificado com o pobre direita, por favor, não comece a nos odiar, não vire hater nosso. Também, se virar hater, problema, não? Mas não vire. Não leve isso para o coração. Leve isso como uma reflexão sua, né? E não com intenção de mudar que a sua convicção, mas reflita, né? Pense um pouquinho no que está sendo dito, porque o problema não é você ser de direita, não é você ser de esquerda, não é você ser liberal, progressista, conservador, o que vale. O problema para nós, o que nós não conseguimos dialogar de fato e de jeito nenhum, é com fascista, é com reacionário e com ignorante. Se você não é fascista, se você não é reacionário e se você não é ignorante, nós estamos abertos ao diálogo, né? Então, independente se é de direita, de esquerda, liberal, progressista, se você não se enquadrar nesses casos, nós estamos aqui para dialogar com você e, se possível, acolhê-lo ou acolhê-la de todo o coração. Mas, Tony, o pobre de direita, ele se viu, né, nessa semana, quando ele soube das denúncias aí feitas aí pelo Pandora Paper, né, sobre quase dobrar a fortuna aí do Paulo Guedes ali nas offshores aí, na empresa offshore que ele tem, né? Ele se lembrou disso aqui, ó, né? O Paulo Guedes, em um determinado momento, falou assim: o dólar alto é bom, diz Guedes. Todo mundo estava indo para a Disney. E quando ele fala todo mundo, ele estava dizendo: o pobre de direita estava indo para a Disney. Eu não quero que o pobre de direita vá para a Disney. Né? E aí o pobre de direita olhou para isso, lembrou disso aí e falou: quer dizer que eu não posso ir mais para a Disney, não? Quer dizer que eu nunca fui, né? De fato, eu nunca fui, né? Mas quer dizer que eu não posso nem sonhar mais ir para a Disney. E aí o pobre de direita começou a perceber que o seguinte, que enquanto o Paulo Guedes estava dizendo que ele não podia ir para a Disney, a fortuna do Paulo Guedes estava mais que duplicando, né, naqueles paraísos fiscais, naquelas empresas offshore
que ele montou aí ao longo da sua vida, até antes de ser ministro, diga-se passagem. E diga-se passagem também, ter uma empresa offshore não é crime algum. Não é crime algum. Né? Uma empresa offshore é apenas uma conta que você abre em um banco em outro país que não tem a legislação fiscal que o Brasil tem, por exemplo, né? Então você coloca seu dinheiro, os ricos, né, que tem, coloca seu dinheiro lá, né, para não pagar imposto aqui no país, né? E não é sonegação, não é uma manobra, né, legal. Até aí morreu Neves. Qual era o problema em relação ao Paulo Guedes, né? E também ao lado do Banco Central, o Roberto Campos Neto? É que nesse meio tempo em que ele virou ministro, ele continuou deixando, né, o dinheirinho lá dele e advogou e fez pressão ao Congresso que passasse leis que flexibilizassem, né, o controle sobre a remessa desses dinheiros para esses paraísos fiscais. O Brasil tinha uma legislação, né, que impunha umas certas condições, né, e em 2020 essas condições foram retiradas, né? E de 2019 para cá, o patrimônio, não só o patrimônio, mas a conta do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto, mas que duplicou nessas contas aí offshore. Tony Dias, como é que está se sentindo o nosso pobre direita ao perceber que, enquanto ele empobreceu, o dinheirinho do Paulo Guedes não só estava bem guardado nesses paraísos fiscais, mas estava multiplicando com o dólar alto, hein, o Tony Dias? Ai, cara, vai entrar. Lembra de um desenho animado que tinha na década de 80, década de 70, que era uma motoca? Do urso do cabelo duro? Não, não, não. Outro que tinha uma motoca. Eu te disse, carangos e motocas. Esse aí. Eu te disse. Mas eu te disse. Bicho, todo mundo falou em 2018. Isso é furada. Esse indivíduo aí, Paulo Guedes, é especulador, só ganhou dinheiro com especulação. Ele é um excelente especulador. A gente precisa de um economista que entenda de políticas públicas. Deu no que deu, bicho. Para você ter uma ideia, Augusto Aras abriu uma investigação. Olha, para Augusto Aras abrir uma investigação. O negócio é sério, né? O negócio é meio. Pode causar algum estrago. Tá entendendo? E sabe-se lá quem mais tem, né? Descobriu o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes, sabe-se lá mais quem tem. Lembra que o Eduardo Cunha caiu por causa de uma offshore. Sim, é verdade. Mas era outro tipo de transação, né? Mas é uma offshore. É uma offshore. Ele caiu por causa disso. Aqueles 3 votinhos lá do Conselho de Ética, lá do PT. Então, tipo assim, bicho, offshore é um bagulho um pouco complicado. Porque o que acontece é aquilo que a gente fala da desonestidade intelectual, bicho. É desonestidade intelectual. Tá entendendo? O cara que é ministro, bicho, ele não pode ter uma offshore. Ele não pode ter. O empresário comum, pá, que está ali naquela coisa, porque a offshore tem aquela coisa do menor imposto, tá entendendo? É uma coisa que o empresário usa para poder ter uma dedução de imposto, para ganhar, para não pagar imposto. Tem uns critérios desses, mas o ministro da Economia não pode, bicho. O ministro da Economia não pode ter isso. A primeira-dama não pode botar amiguinhos para poder invadir e poder conceder empréstimo da Caixa com facilidade. Eu sou amiga da Michelle. Pô, entra lá. É isso que o pobre direito tem que entender, bicho. Esses esqueminhas muito de jeitinho brasileiro não pode acontecer. Tá entendendo? Pega muito mal. Imagina eu. A gente tem que ter um pensamento mais amplo. Imagina eu, empresário finlandês,
que tem lá toda uma pauta moral e ética. Nananana. Quero botar meu pequeno capitalzinho no Brasil. Pô, beleza. Pá, vou botar. Aí eu vou procurar pessoas que tenham vamos botar assim entre aspas, qual é o jornal brasileiro com a maior respeitabilidade internacional? Estadão. O Globo. Pá. Vou pegar lá na Aeroásia, que é um instituto internacional, que não. Vou lá. Aí aparece Pandora's Paper, ministro da Economia do Brasil tem offshore em paraísos fiscais. Espera aí. Vou botar meu dinheiro aqui por quê? Eu vou investir num país onde o ministro da Economia e o presidente do Banco Central têm offshores em paraísos fiscais e fizeram várias instruções normativas para flexibilizar essa modalidade de investimento de poupança no Congresso Nacional. O nome disso é o quê? Tráfico de influência e lobby. Como eu vou fazer isso? Porque o cara pensa assim, se o cara tá roubando o povo dele, ele não vai me roubar por quê? Né? Eu não estou dizendo que está roubando o povo, não, bicho. Longe da gente, a gente não está nem falando que está roubando o povo. Isso é um procedimento legal. Mas não, olha só, a partir do momento que ele faz isso para deixar de pagar imposto aqui no Brasil, né, ele está roubando o povo, né? Ele está roubando, mas e aí? Eu vou botar meu dinheiro num país desse? Sim, é isso. O presidente dá entrevista para negacionistas alemães que o presidente da República quis dar um golpe de Estado fracassado. Eu vou querer botar meu dinheirinho suado num presidente que fala mal do sistema eleitoral que o elegeu. Eu vou falar de um país, eu vou querer investir meu dinheiro num país onde as regras não estão claras, onde a taxa de juros está subindo a cada mês. Eu vou botar meu dinheiro num país onde não tem segurança alimentar. Olha a gravidade. Nós não temos segurança alimentar no Brasil. O segundo maior produtor de alimentos do mundo, com 20 milhões de pessoas passando fome. Eu vou botar meu dinheiro, pobre de direita, entenda, eu sou empresário. Eu vou botar meu dinheiro num país que está desmatando a Amazônia, que deu essa poeirada que teve aí em São Paulo esses dias. Um país que está à beira, um país que é um dos maiores produtores de energia limpa do mundo por causa das hidrelétricas. Um país que está à beira de um colapso energético. Porque se eu for botar uma planta industrial no Brasil, eu vou precisar de energia. E a energia no Brasil hoje é uma das mais caras do mundo. E detalhe, ela regrediu para queima de carvão e óleo combustível. Quando todo mundo caminha para energia eólica e energia renovável através da solar, o Brasil vai construir mais termoelétricas. Olha, o pobre de direita, quando a gente fez esse quadro na intenção de sacudir você. Isso está tendo impacto na sua alimentação. Isso está tendo impacto que você vai hoje numa promoção no supermercado e aquela alcatra maravilhosa que você fazia num belo churrasco familiar, agora do Dia das Crianças, do Dia do Professor, você não vai conseguir comprar, porque o preço médio aí, numa promoção, vai estar R$ 35, R$36. Aquele cafezinho maneiro que você comprava de manhã ali, da Melita, aquele verdinho, a vácuo, gostosinho, pá, que custava R$9, é 17 prata. 1 litro de leite, agora estão vendendo 1 litro de leite de 1% de gordura. Praticamente quase água. Eles estão vendendo rolo de papel, bicho, com 15 metros. Eles estão vendendo leite semi-desnatado.
Fragmento de arroz. Para poder manter o preço. Você vai comprar aquele biscoitinho saboroso, leite maltado, que é gostoso pra caramba, que eu gosto de comer aquilo com leitinho. Aquilo lá, você paga 4 pratas, não naquele de 200 gramas, mas num de 160. Eles diminuíram 40 gramas, quase 20% do preço é o mesmo. Para poder você ter a sensação de que o preço é aquele. Tu vai dar um rolezinho, vamos dizer assim, você vai sair do Rio para uma região de praia, tipo, quem mora no Rio de Janeiro vai para uma região dos lagos, mais ou menos uns 300 quilômetros, 250 quilômetros, tu vai gastar aí 400 pratas de combustível, só de combustível, fora os pedágios. É esse o Brasil que você quer, pobre de direita? É esse país aí, vocês estão confundindo tudo, eles confundiram vocês. Vocês não são nem conservadores nem liberais. Está entendendo? Eles estão levando vocês para um fundamentalismo religioso. Vocês não estão sendo conservadores. O conservador que é conservador queria lá o dólar lá, 3 prata, bicho, 1,69 já foi o dólar. Está cooperando com o dólar 5,45 hoje, não tem, e pode disparar. É isso que o pobre de direita tem que entender. Enquanto você está aí, Paulo Guedes ganhou 350 milhões aí em operações funerárias. Vai abrir o IPO dele aí, dessas empresas funerárias dele. E você aí, comendo comendo pé de galinha, comendo pescoço. Bicho, eu estou te falando, desde a época de Sarney, que eu não vejo supermercado vender bandeja de pescoço bandeja com pescoço de galinha. Eu vi pescoço de galinha numa bandeja de supermercado, um supermercado grande. Olha o nível que a gente está entrando. Eu não estou desmerecendo essas coisas, não, porque eu gosto de um pescoçozinho, sim. Mas é um dado do empobrecimento, da população, óbvio. É um dado do empobrecimento do país, bicho. Vai andar no VLT. Quem estiver no Rio de Janeiro, estiver assistindo, vai andar no VLT, não, vai andar no BRT, para vocês verem o que eu assisti. A pobreza e o caos do nosso país. Veja como estão as cidades, as grandes cidades do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está no estado de calamidade pública, bicho. O negócio está feio. A gente tem que entender hoje, por isso que eu falo, você, pobre de direita, enquanto você ficou aí nessa loucura toda, o governo te sacaneou. Paulo Guedes te sacaneou. Hoje, se você, com R$1.500, bicho, que é um salário mínimo, não dá para viver dignamente no Brasil. Não dá mais. Aquela classe C que ganhava ali em torno de 5 a 10 salários mínimos, essa classe C, bicho, foi exterminada. Ela foi a que mais foi bombardeada, porque é justamente aonde os empregos que a inteligência artificial está substituindo, que é aquele emprego de gerente médio ali, que era formado em contabilidade, administração, engenharia de produção, aquele nível de formação que preenchia essas vagas, isso foi dilacerado, bicho. Você não consegue mais conseguir arrumar emprego de 6 mil a 10 mil reais aí no Brasil. Não consegue. Hoje as empresas estão pagando menos do que isso para esses profissionais. Então a gente acabou. O Brasil do Bolsonaro é um Brasil que está entrando em extinção. Ele está sendo extinto mesmo. E a tendência é piorar. Se você for toda segunda-feira, para quem quiser, pega o relatório Focus que o Banco Central emite. É só ladeira abaixo. Então, pobre de direita, esqueça aquele seu vizinho que é gay, esqueça aquela sua vizinha que é gay, esqueça aquela mulher que é divorciada e cuida de 2 filhos, esqueça aquele teu amigo que fuma maconha, esqueça essa galera, bicho. Esqueça os aspectos comportamentais. Foque no que é necessário nesse momento. E o necessário nesse momento é entender que o governo Bolsonaro ele realmente destruiu o Brasil nos aspectos econômicos. E não foi a pandemia, porque se você for pegar todos os países
o período da economia, você consegue entender qual é o país que menos cresceu, qual é o país que teve mais pessoas indo para a linha da pobreza. E tem um detalhe: ao mesmo tempo que teve pessoas indo para a linha da pobreza, foi o país que mais criou bilionário. O que significa esse bilionário, bicho? Bilionário, para mim, é concentração de renda. Desigualdade, aumento da desigualdade. Para um bilionário, com quantos milhões tiveram que estão passando fome hoje no país? É isso que você tem que compreender, pobre de direita. Eu sempre falo, bicho, você pode ser conservador. Eu tenho amigos conservadores maravilhosos que eu filosofo pra cacete mesmo, a gente troca outras ideias. Eu tenho amigo liberal, bicho, que a gente senta para conversar sobre o que é liberalismo econômico. Realmente, o que é liberalismo econômico, o que é economia, o que é ganhar dinheiro. Eu tenho amigos que são liberais. Mas o problema que nós estamos vivenciando hoje é que vocês estão sendo manipulados. Vocês estão indo para um caminho que não tem volta. Vocês estão indo para um fundamentalismo religioso. Vocês estão sendo massa de manobra de algumas pessoas que só querem sugar você. Então, pobre de direita, continue sendo de direita, continue sendo conservador, continue sendo liberal. A gente vive numa democracia, mas não seja burro. Esse escárnio que Paulo Guedes fez com essa brincadeira de offshore é um escárnio para você. Porque você está lascado, bicho. Você pode até ter uma moralzinha, você pode estar até com um carrinho maneiro, uma casinha maneira, mas você não está fechando um mês, não, bicho. Tu está usando algum rotativo aí do cartão de crédito. Está usando algum chequinho especial. Está compreendendo? Está passando uma fomezinha de leve. Aquela picanhazinha maturada do Lulinha, lá da Friboi, tu não está comendo mais, não, bicho. Tu não está comendo mais aquela picanha, não. Aquela Bavária, duplo malte, aquela cerveja artesanal que você comia, bebia dos barbudinhos, junto com aquele hambúrguerzinho, aquele hambúrguer artesanal, cheio de cebola caramelizada, tu não tá comendo mais não, bicho. Nem McDonald's tu tá comendo mais. Tu tá comendo podrão de Madureira, e olhe lá. Então tá na hora de acordar, meu camarada. Tá na hora de acordar, porque se Bolsonaro continuar até daqui um ano, e falta um ano para as eleições do ano que vem, tu vai ver a merda rala que o nosso país vai chegar, bicho. Então, pobre de direita, se liga. E, Tony Dias, para terminar o nosso programa, né, só tem uma coisa a dizer, parafraseando James Carville, que era um dos assessores de Bill Clinton, né, na campanha de 92, onde ele venceu o Bush pai. É economia, estúpido. É isso que ele dizia. O Clinton ganhou a eleição assim, inclusive. Né? Então, Tony Dias, vamos nos despedindo aqui. Deixa eu só mostrar uma coisa rapidinha, cara. Fala aí. Se não botar hoje, vai perder o sentido. Então, olha fala. Esse meme aqui que eu acabei de ver ainda agora, é o meme mais bonito de todos os tempos. Por isso que o país parece que a gente está em paz hoje. Tá vendo aí? Deixa eu ver aqui. Coloca aí, o WhatsApp caiu. Olha só. Tem que ser hoje, né? Tem que ser hoje. Explica aí pra galera aí esse meme aí. Eu não estou vendo direito aqui, Tony, desculpe. Né? Eu só vi que o WhatsApp caiu, né? E aí é aquela cena de Narcos. É verdade. Aí tem uma série que ele mostra o nosso rachadão primeiro sentado no balanço dizendo assim, o WhatsApp caiu. Aí o segundo quadrado, aquela cena clássica que o Wagner Moura está numa cadeira tomando café da manhã num interminável tédio, está escrito assim, não posso mandar minhas fake news hoje. E aí, numa outra cena ícone dessa série, tá o rachadão primeiro com a mão nas costas, dizendo assim, só falta eu ter que começar a trabalhar. Tony Dias. E só um finalzinho. E, bicho, vou dizer uma coisa, essa tarde foi tranquila, porque como eu estava fora do WhatsApp, eu não vi nada do rachadão primeiro. Parece que o mundo mudou. O problema, Tony Dias, que eu trabalho com o WhatsApp, depende do WhatsApp. Quem trabalha, quem não depende... Eu também trabalho, mas eu não recebi essas paradas do Bolsonaro. O dia foi diferente. Então tá aí o prenúncio da galera aí, cara. Beleza. Mas tinha que botar hoje, porque só faria efeito hoje. Beleza, Tony. Então,
Tony Dias, meus amigos e minhas amigas aí dessa audiência qualificada do podcast de Disrupções. Vamos terminando mais um episódio aqui desse podcast, nosso 12º episódio, convidando a vocês a estarem curtindo a gente na nossa página do Facebook, né, para estar ouvindo no Spotify, no Anchor, esse podcast, para estar vendo a gente no canal aí de Disrupções, no YouTube, nosso perfil lá no Instagram também. Então, com isso, me despeço aqui de você, Tony Dias, e de todos aqueles que fazem esse podcast a cada dia viralizar e virar uma febre nesse país. Tchau, tchau, pessoal! Tchau.